Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus, aqui seu amigo João Almeida entrando para o nosso clube de leitura. Seja bem-vindo nessa manhã. Deixa eu ver aqui se está aparecendo no meu canal, porque hoje eu estou gravando por outro aparelho. Então, tem que mudar as configurações aqui, né, para público. Deixa eu ver onde é que muda isso. Vamos lá. Acho que tem que ser aqui no meu gerenciador, né? No meu gerenciador. Eu vou ter que deixar isso para depois, viu? Se eu pegar o link aqui do YouTube para poder compartilhar aqui com o pessoal. Poder compartilhar com o pessoal. Pronto. Pronto, deixa eu ver aqui se eu já estou tudo certinho aqui. Se já está tudo ok. Eu já estou gravando por outro aparelho, gente. Aqui se eu já estou tudo certinho aqui. Se já está tudo ok. Eu já estou gravando por outro aparelho, gente. Aqui se eu já estou tudo certinho aqui. Se já está tudo ok. Eu já estou gravando por outro aparelho, gente. Aqui se eu já estou tudo certinho aqui. Tá ok já. Agora só mudar as configurações aqui, né? Porque tá parece que tá privado. Parece que tá privado. Deixa Rainel Terres mandar mensagem para Rainel Terres consertar, Rainel Torres consertar isso. Mas é isso, vamos transmitir aqui para enviar o link para as pessoas. Quem for chegando aí vai deixando o seu shalom. Vai deixando o seu shalom. Deixa eu pegar o link aqui para enviar para o pessoal nas listas de transmissão. Muito bem. Tem que descobrir aqui quando terminar, como é que muda, né, essas configurações aí para poder ficar aparecendo no YouTube já inicialmente. Então, sejam bem-vindos nessa manhã. Hoje eu não consegui gravar no meu aparelho de origem, eu estou gravando em outro celular e usando outro aplicativo para gravar. Então, por isso não apareceu para você que é assinante do canal. Geralmente aparece, né? Para quem é assinante do canal já aparece e não vai ficar aparecendo no canal. Ver se Rainel consegue mudar aí as configurações para que tudo dê certo, ok? Muito bem, sejam bem-vindos. 7 horas 4 minutos. 7 horas 4 minutos. Nosso clube de leitura. Deixa
Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui pelo YouTube Studio, mas não está aparecendo não. Pronto. Deixa eu ver se já está por aqui no canal, né? É os desafios do ao vivo, né? Desafios do ao vivo. Já já aparece aí para todo mundo. Já já aparece aí para todo mundo. Vamos lá. Muito bem, deixa eu ver se Reinaldo consegue mudar aí para vocês aparecerem, né, no bate-papo. Que eu não estou conseguindo ver vocês aqui no bate-papo, não. Já já, Reinaldo, editor, já arruma tudo aí. Eu ainda estou mexendo aqui também para ver se pronto. Vamos esperar aí o doutor Reinaldo Torres resolver aí o que tem que resolver para aparecer para todo mundo. Tá bom? Sejam bem-vindos, quem for entrando, vai deixando seu comentário aí para eu saber que você está aí. Bate-papo tá aqui, né? Deixa eu dar um oi aqui no bate-papo para poder... para poder aparecer aí. Quem for chegando aí, me avisa, tá bom, gente? Deixa eu enviar aqui o link nos grupos, que eu não enviei nos grupos. A gente vai ter esse atraso aí por conta dessa mudança de aparelho. Pronto, segundo o Rainel já conseguiu resolver, né? Então já deve estar aparecendo aí para todo mundo. Beleza? Já deve estar aparecendo aí para todos. Que bom. Vamos ver aí, né? Facebook estava aqui ao vivo, né, também. Então vamos lá ver aqui no YouTube. Já deve estar aparecendo. Pronto. Agora já está aparecendo. Bom dia, Luz. Bom dia, Nilzete. Seja bem-vinda. Bom dia, Luz. Bom dia. Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Eu preciso depois ver com isso aí, viu, Rainaldo, com você. Para ver como é que vai fazer, porque eu vou ficar usando esse aparelho agora para gravar. E aí tem que ver como é que muda isso aqui, né? Onde é que muda essas configurações, né? Para já entrar ao vivo. Se é no YouTube ou se é no Prisma Studio, tá bom?
Sejam bem-vindos, agora todo mundo aqui, já dá para ver vocês, que bom. Deixa eu colocar aqui o meu retorno aqui, né, para poder acompanhar vocês. Estamos estudando o livro 12 Regras para a Vida, de Jordan Peterson, um antídoto para o caos. E estamos no capítulo de número 2, que eu pretendo fechar hoje, não sei se vai dar tempo. São 2, 3, 4 páginas. Ele... no prisma mesmo que muda, agora onde é, sabe Deus. Depois grave um vídeo me mostrando aí, porque eu procurei aqui configurações lá, não achei nada que mostrasse isso. Vamos lá. Então, ontem nós fechamos ele acabando com o homem, né? Ele falando como o homem é mau, como o homem é mau, e mostrando como isso foi afetado, né? Ele fechou o último parágrafo, foi bem pesado, lembram disso? O último parágrafo ele disse assim: talvez o homem seja algo que nunca deveria ter existido. E eu li Gênesis 6 para falar disso. Talvez o mundo devesse ser limpo de toda a presença humana para que o ser e a consciência pudessem retornar à brutalidade inocente do animal. Acredito que a pessoa que diz nunca ter desejado assim, nunca consultou sua memória, nem confrontou suas fantasias mais sombrias. O que deve ser feito então? E aí ele terminou, né? Ele terminou com uma pergunta. O que deve ser feito então? E ele fecha o capítulo e ele explicou que a razão de nós não cuidarmos tão bem de nós mesmos como cuidaríamos de pessoas sob nossa responsabilidade é justamente pelo fato de nós termos essa maldade em nosso coração. Então ele vem aqui fechando o capítulo com o tema uma centelha divina. Vamos ver o que é que ele vai falar agora sobre isso, né? Uma centelha divina. Diz assim: em Gênesis 1, Deus cria o mundo com a palavra divina e verdadeira, gerando a ordem habitável e paradisíaca a partir do caos pré-cosmogênico. Então ele cria o homem e mulher à sua imagem, imbuindo-os com a capacidade de fazer o mesmo, de criar ordem a partir do caos e continuar seu trabalho. Em cada estágio da criação, incluindo aquele envolvido com a formação do primeiro casal, Deus reflete sobre o que veio a existir e declara isso bom. Amém? Desculpa. Então, Deus começa a criar a partir do caos. E essa é a maneira como as coisas vão sendo feitas. E o que ele adiciona aqui inicialmente? Ele adiciona dizendo que nós temos essa centelha divina em nós, que é a capacidade também de criar a partir do caos. Por sermos imagem e semelhança de Deus, trazemos essa herança, né? De lá do início, essa gênese, né? Essa gênese, ela, apesar de a imagem e semelhança ter sido perdida com a queda, eu falo sobre isso no blindagem, mas a gente tem a gênese, as bênçãos que não foram perdidas, né? Uma delas é dominar e governar. Então Deus nos ensina a fazer isso, criando a partir do caos. À medida que Deus vai criando, tudo que ele vai criando, ele vai dizendo que é bom. A justa posição de Gênesis 1 com Gênesis 2 e 3, esses dois últimos capítulos, exibem a queda do homem e descrevem por que nossa sorte é tão voltada à tragédia e tão eticamente tortuosa. Produz uma sequência de narrativa quase insuportável em sua profundidade. A moral de Gênesis 1 é que o ser trazido à existência através da palavra verdadeira é bom. Isso é verdade até mesmo sobre o próprio homem, antes de sua separação de Deus. Essa qualidade de bom é terrivelmente destruída pelos ventos da queda e de Caim e Abel, do dilúvio e a Torre de Babel. Mas, a relegarmos a uma insinuação do estado anterior ao lapso, mas relegamos a uma insinuação do estado anterior ao lapso. Lembramos, por assim dizer, permanecemos eternamente nostálgicos
da inocência da infância, do divino e inconsciente ser do animal e da floresta intocada e virgem, alta como uma catedral. Encontramos alívio nessas coisas. Idolatramos, mesmo se formos autoproclamados ambientalistas ateus do tipo mais anti-humano. O estado original da natureza concebido dessa forma é paradisíaco, mas não fazemos mais parte da unidade com Deus e a natureza, e não há retorno fácil. Isso aqui é forte, né? Porque ele fala do homem pós-queda e ele diz que mesmo sendo um ateu, né, a pessoa idolatra. Por quê? Porque existe em nós, como fonte da criação divina, como resultado da criação divina, existe em nós essa questão do... Né, deixa eu ajustar aqui o celular para eu poder olhar para a câmera, né, sem me perder, né? A câmera está aqui. Isso mesmo. Então, vamos lá. Para ler os comentários de vocês. Bom dia ao pessoal que chegou depois aí, a Núbia, Rosilene, as duas Rosilene, Araújo Nascimento, Arlete, Sedma, Clebson, Jesuíno, Adriana, Viliane, todo mundo aí que eu não falei, Consa, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Então ele traz isso aqui porque dentro de nós, como seres humanos, existe um desejo de venerar. E esse desejo de venerar que nós temos, ele está aqui dentro de nós. A Sedma falou, a imagem de vídeo está mais nítida, né? Que verdade. Deve ser aí, Rosilene. Rosilene, se não consegue ouvir, deve ser aí. Deixa eu aumentar o meu aqui, para ver se eu consigo ouvir aqui. Se não consegue ouvir, é lá mesmo. Deixa eu aumentar o meu aqui. Aqui tá tudo ok, estou ouvindo de boa. É porque eu mudei o aparelho de filmagem, por isso que a imagem está mais nítida. Né? A imagem está mais nítida. Então... Então ele fala isso aqui, que mesmo o ateu, né, mais convicto, ele vai do tipo mais anti-humano, né? Os ambientalistas ateus do tipo mais anti-humanos vão idolatrar de alguma forma alguma coisa, porque dentro do ser humano há essa inclinação para a veneração de algo superior. O homem e a mulher originais, existindo em uma unidade inquebrável com seu Criador, não pareciam conscientes e certamente não autoconscientes. Seus olhos não estavam abertos. Mas em sua perfeição eram menos e não mais do que seus companheiros pós-queda. Eles não exerciam escolha. Sua qualidade de bons era concedida e não merecida ou conquistada. Eles não exerciam a escolha. Deus sabe, isso é mais fácil. Mas talvez não seja melhor do que, por exemplo, a bondade genuinamente conquistada. Talvez em algum sentido cósmico, presumindo que a própria consciência seja um fenômeno de significado cósmico, o livre-arbítrio importe. Quem pode falar com certeza de tais coisas? No entanto, não estou disposto a dispensar tais questões meramente porque são difíceis. Então, faço uma proposição, talvez não seja o simples surgimento da autoconsciência e da ascensão do nosso conhecimento moral da morte e da queda que nos aflige e nos faz duvidar do nosso próprio valor. Talvez, em vez disso, seja nossa indisposição, refletida no fato de que Adão se escondeu de vergonha para caminhar com Deus, a despeito da nossa fragilidade e propensão para o mal. A Bíblia inteira está estruturada de modo que tudo após a queda, a história de Israel, dos profetas, da vinda de Cristo, seja apresentado como um remédio para aquela queda, uma escapatória contra o mal. O começo da história consciente, a ascensão do Estado e de todas as suas patologias de orgulho e rigidez, o surgimento das grandes figuras morais que tentam arrumar as coisas, culminando com o próprio Messias, tudo isso é parte da tentativa humana, se Deus quiser, de se auto-preparar. O que isso significa? Isso é algo maravilhoso a respeito. Isso é algo maravilhoso. A resposta já está implícita em Gênesis 1. Incorporar a imagem de Deus, tirar do caos pela fala e ser
o ser que é bom e fazê-lo conscientemente em nosso próprio livre-arbítrio. Voltar é caminhar para frente. Como T.S. Eliot dizia tão corretamente, mas voltar como seres despertos, exercendo a escolha correta de seres despertos, em vez de voltar a dormir. Aí ele traz aqui uma citação, né, que diz: não cessaremos de explorar, e o fim de toda a nossa exploração será chegar onde começamos, e conhecer o lugar pela primeira vez, pelo portão desconhecido, relembrado, quando o último da terra partiu para descobrir. É aquilo que era o princípio, não na nascente do mais longo rio, a voz da cascata escondida e as crianças na macieira. Não conhecidas porque não procuradas, mas ouvidas, semi-ouvidas na quietude, entre duas ondas do mar. Depressa agora, aqui, agora, sempre. Uma condição de total simplicidade, que custa nada menos do que tudo. E tudo estará bem, e toda espécie de coisa estará bem, quando as línguas de chama se enlaçam e recolhem ao nó de fogo coroado, e o fogo e a rosa são um só. Um poema, né, de Little Guindy, 4 quartetos, de 1943. Deixa eu explicar até aqui para não ficar muito amplo e nós não conseguirmos alcançar o que ele está querendo dizer. O resumo do que ele está querendo dizer aqui nesse início, na centelha divina, é que nós, agora despertos e conscientes, tendo entendimento de quem somos, onde estamos, só temos uma maneira de voltar de pôr ordem em nosso caos. Só uma maneira, não existe outra. Ele disse aqui, ele deixa isso bem claro. E essa maneira é agora, conscientes e com vontade própria, com livre-arbítrio, voltar ao início de tudo. Voltar ao início, à nossa origem, lá onde o homem caiu. É interessante essa colocação que ele traz, né, de que a gente traz uma saudade, nós temos uma saudosa lembrança, não sabemos de quê, mas entendemos que é importante retornar a esse lugar. É como se ele estivesse dizendo, não vamos conseguir avançar na nossa vida, nem tampouco por ordem no caos, se nós não conhecemos a nossa origem, se nós não conhecemos a nossa gênese, se nós não tivermos entendimento de onde viemos e para onde vamos. Isso é muito legal, ele colocar isso aqui. Por quê? Porque essa é a visão que eu acredito realmente de transformação. A palavra restaurar, que é a palavra que a gente usa no treinamento Jornada Blindagem Emocional, restauração, significa trazer de volta ao modelo original. E é interessante que o poema, eu vou ler de novo, porque eu li um pouco rápido, eu vou ler mais devagar, o poema, para você perceber que toda a centralidade do poema que ele colocou aqui fala de nós voltarmos aonde tudo se perdeu. É claro que é bem interessante nós entendermos esse princípio de recomeço, porque muitas vezes nós queremos consertar. E aqui existe uma diferença entre olhar para o passado como condenação, como muitas pessoas fazem, né? Eu olho para trás e me sinto condenado, mas olhado para o passado, não um passado que se limite à minha existência, mas um passado que se limite à história da humanidade. É aquilo que nós falamos no treinamento Missão Existencial e também no blindagem, é trocarmos o nosso histórico de vida pela história que Deus escreveu para nós. Trocarmos nosso histórico de vida pela história que Deus escreveu para nós. E a única maneira de conseguirmos fazer isso, de trocar, de transformar o caos em ordem, é voltando lá na origem. Voltar à essência, ao início. Recomeçar, isso mesmo, Rosilene. Voltar à essência, analisarmos, né? Por que Deus me criou? Por que eu estou aqui? Qual é o propósito de Deus para a minha existência? E aí o poema, eu vou ler de novo, agora mais devagar, olha só o que ele diz. Não cessamos de explorar. E o fim de toda a nossa exploração será chegar aonde começamos. E conhecer o lugar pela primeira vez. Ressignificar. Porque ele diz, será chegar onde começamos. Mas agora com a nova visão. Conhecer o lugar pela primeira vez. Pelo portão desconhecido, relembrado. Quando o último da terra
partiu para descobrir. Ele coloca, né, que a busca de todo ser humano sempre vai ser essa, o sentido da existência. É aquilo que era o princípio, Gênesis, início. Na nascente do mais longo rio, falando um pouco do rio da vida. A voz da cascata escondida e as crianças na macieira, falando um pouquinho da infância, né, daquelas coisas que a gente nem sequer lembra mais, mas são importantes. Não conhecidas, porque não procuradas. Olha só que forte. Mas ouvidas, semi-ouvidas, na quietude entre duas ondas do mar. Essa parte é muito forte. Não conhecidas, ou seja, nossas verdades mais profundas, que são aquelas que estão no início do nosso ser. Não conhecidas porque não procuradas, mas ouvidas. Muito forte isso aqui. Isso aqui se enquadra naquilo que eu digo, que mesmo que você não consiga nomear as suas dores, isso não vai impedir que você sinta elas. Mesmo que você não consiga nomeá-las, você irá senti-las. Mesmo que você não consiga nomeá-las. Então ele diz, não conhecidas porque não procuradas, mas ouvidas, semi-ouvidas, na quietude entre duas ondas do mar. Depressa, agora, aqui, agora, sempre. Fazendo uma relatividade do tempo, mostrando que quando ele diz depressa, agora, né, tipo, isso é algo urgente na vida do ser humano, aí ele diz agora, depressa agora, aqui, onde eu estou, nesse momento onde eu estou. E aí ele repete o agora, com a nova realidade e sempre. Muito interessante isso. Uma condição de total simplicidade, que custa nada menos do que tudo. Uau! Forte, viu? Meu Deus. Uma condição de total simplicidade, que custa nada menos do que tudo. Ou seja, se você não estiver disposto a mergulhar profundo com todo o seu ser, você não vai encontrar o significado daquilo que de fato você é em Deus. Uma condição de total simplicidade que custa nada menos do que tudo. E tudo estará bem, e toda espécie de coisas estará bem, quando tudo estiver em ordem, quando a ordem chegar. Quando as línguas de chama se enlaçam e recolhem ao nó de fogo coroado. Ele traz essa visão do fogo como um caos, mas agora um caos em ordem. As línguas de fogo se enlaçam e recolhem o nó coroado, ou seja, o fogo está sob controle. Aí ele diz assim, e o fogo e a rosa são um só, onde ele fala sobre a ordem e o caos. A rosa representando a ordem e o fogo representando o caos, mas agora está equilibrado, você está na fronteira entre a ordem e o caos. Interessante, né? Muito bom esse poema. Se desejamos cuidar de nós mesmos apropriadamente, teremos que respeitar a nós mesmos. Meu Deus. Olha só que forte isso aqui, gente. Meu Deus. Vou fazer uma pergunta ofensiva para você, né? Eu gosto de Rosilene, né? As perguntas, Rosilene, como é as perguntas? Então vamos lá, não é ofensiva não, mas é uma pergunta reflexiva. Vamos lá, pergunta, né? Você se respeita? Né? A gente fala para as pessoas, né? Se respeite ou me respeite. Mas a pergunta é, você se respeita? Você se respeita? Você se respeita? Nossa. Se desejamos cuidar de nós mesmos apropriadamente, teremos que respeitar a nós mesmos. Mas não fazemos isso, pois somos, pelo menos em nossos próprios olhos, criaturas caídas.
Isso aqui entra tanta coisa, gente. Na lição do treinamento de jornada blindagem emocional, estabeleça limite em nossos relacionamentos, eu falo sobre isso aqui. Se você não respeita os limites que você mesmo estabeleceu, quem garante que as outras pessoas vai respeitar? Então você precisa respeitar os limites. Necessita respeitar os limites. Você fez a pergunta aí, o que você faz com a sua história? Eu acho que nós não nos respeitamos quando... Eu acho que nós não respeitamos, né? Deve ser. Quando ultrapassamos os nossos limites. Então, não estamos respeitando a nós mesmos, né? Interessante isso aqui. Aí ele diz, se vivêssemos na verdade, se falássemos a verdade, então poderíamos caminhar com Deus novamente e respeitar a nós mesmos, os outros e o mundo. Então poderíamos cuidar de nós mesmos, como cuidamos das pessoas de quem gostamos. Poderíamos nos empenhar para colocar o mundo em ordem. Poderíamos orientá-lo em direção ao céu, onde gostaríamos que as pessoas de quem gostamos habitassem, em vez do inferno, onde nosso ressentimento e ódio condenariam a todos eternamente. Nas áreas em que o cristianismo surgiu, 2000 anos atrás, as pessoas eram muito mais selvagens do que são hoje. O conflito estava em toda parte. O sacrifício humano, incluindo de crianças, era uma ocorrência comum mesmo nas sociedades tecnologicamente sofisticadas, tais como a da antiga Cartago, em Roma. Os esportes de arena eram competições mortais e o derramamento de sangue corriqueiro. A probabilidade de que uma pessoa moderna em um país funcionalmente democrático vá matar ou será morta é infinitamente baixa comparada com as das sociedades antigas, ainda é elevada nas partes desorganizadas e anarquistas do mundo. Então, a questão moral primária confrontando a sociedade era o controle da violência, do egoísmo impulsivo, da ganância e da brutalidade irracionais resultantes. As pessoas com essas tendências agressivas ainda existem, pelo menos agora sabem que esse comportamento é aquém do ideal e tentam controlá-lo ou encontram grandes obstáculos sociais se não o fizerem. Mas agora outro problema surge também, que talvez fosse menos comum em nosso passado mais rude. É fácil acreditar que as pessoas são arrogantes, egoístas e que... Deixa eu ver aqui se dá para terminar hoje. E que sempre estão se preocupando só consigo mesmas. O cinismo que faz dessa opinião um truísmo universal é difundido e está em voga. Mas essa orientação com o mundo não é de forma alguma a característica de muitas pessoas. Elas têm o problema oposto, aguentam fardos intoleráveis de repulsa, desdém e vergonhas próprios e autoconsciência. Assim, em vez de inflar a própria importância narcisisticamente, não se valorizam de modo algum e não cuidam de si mesmas com atenção e habilidade. Parece que as pessoas frequentemente não acreditam de fato que merecem o melhor cuidado, pessoalmente falando. Elas estão dolorosamente cientes das próprias faltas e inadequações, reais e exageradas, e envergonhadas e duvidosas do próprio valor. Acreditam que as outras pessoas não deveriam sofrer e trabalharão diligentemente e altruisticamente para ajudá-las a encontrarem alívio. Elas estendem a mesma cortesia até para os animais que conhecem, mas não tão facilmente para si mesmas. Olha só que interessante isso aqui. Isso aqui é muito interessante, né? A Rosilene comentou aí, né? Depois de ressignificar, fazer o que é preciso ser feito dentro do seu propósito existencial
e o propósito eterno também, verdade. Ele fala que nas sociedades onde o evangelho surgiu, onde o cristianismo nasceu, né, onde Jesus surgiu, era muito comum derramamento de sangue, sacrifício infantil, as pessoas destruírem as outras com muita facilidade. Isso não tinha essa questão de crime, né? A escravidão era muito pior, ou seja, o caos era muito maior do que hoje. Ele diz que hoje a gente tem um controle muito grande por meio das regras sociais, por meio dos medos que a gente tem de sermos punidos e por aí vai, coisa e tal, bem diferente de antes. Só que, mesmo com toda essa mudança que houve, essa evolução na sociedade, ainda existem pessoas que não cuidam de si mesmas. Elas agem com elas como se elas fossem eternas culpadas por algo. E às vezes elas conseguem fazer tudo em nome do altruísmo, da ajuda, né, de ajudar outras pessoas. Elas fazem um sacrifício pessoal, elas se matam ajudando outras pessoas, mas elas não cuidam de si mesmas. E isso é muito interessante a gente pensar. Tá? Ele diz, é verdade que a ideia de sacrifício pessoal está profundamente inserida na cultura ocidental. Pelo menos até onde o Ocidente foi influenciado pelo cristianismo, que se baseia na imitação de alguém que realizou o ato máximo de autossacrifício, que é o próprio Jesus. Qualquer alegação de que a regra de ouro não significa sacrifício pelos outros poderá, portanto, parecer duvidosa. Mas a morte arquétipica de Cristo existe como um exemplo de que como aceitar a finitude, a traição e a tirania heroicamente, como caminhar com Deus a despeito da tragédia do conhecimento autoconsciente, e não como uma diretiva para nos vitimizar em serviço aos outros. Deixa eu dar um ponto para a gente falar. Olha só que forte isso aqui. Ele diz que a gente não pode olhar para a morte de Cristo ou a vida de Cristo de serviço, coisa e tal, e se colocar numa mentalidade franciscana, vamos colocar dessa forma. Ou se vitimizar e se matar em prol dos outros. Não, ele disse que a proposta é nós olharmos para isso e entendermos como caminhar com Deus a despeito da tragédia do conhecimento autoconsciente. Ou seja, eu estou consciente do que está acontecendo, eu sei que estão me traindo, eu sei que estão falando mal de mim, eu vou continuar fazendo bem até quando isso não estiver me adoecendo. Quando estiver me adoecendo, eu tenho que dar uma freada e cuidar do meu emocional, porque senão eu adoeço querendo fazer o bem para outras pessoas. Isso se acontece muito do pai com o filho, da mãe com o filho, do marido com a esposa, da esposa com o marido e por aí vai. Então ele diz aqui, mas a morte arquétipica de Cristo existe como exemplo de como aceitar a finitude, a traição e a tirania heroicamente, como caminhar com Deus a despeito da tragédia do conhecimento autoconsciente, e não como uma diretiva para nos vitimizar em serviço aos outros. Sacrificar-nos para Deus ou para o bem maior, se preferir, não significa sofrer silenciosa e voluntariamente quando uma pessoa ou organização nos exige mais de modo reiterado do que nos é oferecido em troca. Isso significa que estamos apoiando a tirania e permitindo que sejamos tratados como escravos. Não é virtuoso ser vitimizado por um bully, mesmo que o bully seja você mesmo. Vocês pegaram isso aqui, gente? Pegaram isso aqui? Isso aqui é o seguinte, o estabeleça limite nos seus relacionamentos, convivendo com pessoas tóxicas, e ele está dizendo justamente aquilo que a gente fala no treinamento, que não é porque você é uma pessoa de Deus que você vai aceitar tudo, porque você tem que ficar quietinho, coisa e tal, você não tem que ter voz. Não, esquece isso. Você tem que ter voz, e a sua voz tem que ter coerência. Você não pode ser agressivo, você não pode ser ofensivo, mas você pode ser defensivo, tá? E a defesa emocional correta é saber falar, saber colocar-se, saber se colocar no lugar que você tem que se colocar. Sédima disse aqui, nessa semana aconteceu um episódio que fui desrespeitada, chamei a atenção da pessoa, não deixei passar, depois senti culpada, mas eu rejeitei porque era culpa falsa. Muito bem, isso aí. A falsa culpa entra justamente. Você não pode fazer isso porque você é cristão. Você tem que ficar calado. Porque Jesus sofreu calado como ovelha muda foi levado ao matadouro. Verdade. E o sacrifício dele é justamente para nos fortalecer, para suportar aqueles sacrifícios que são por causa do Evangelho. Pela causa do Evangelho.
Então existe causa na nossa vida. Pela causa do Evangelho, eu, Joaldo, estou disposto até morrer. Eu, Joaldo, estou disposto até morrer pela causa do Evangelho. Eu estou disposto. Ah, você vai morrer pela causa do Evangelho. Eu estou disposto. Agora, eu tenho que identificar, essa causa é uma causa do Evangelho ou é uma causa social? É uma causa familiar? Tá? Eu preciso identificar isso. É uma causa do Evangelho? É uma causa social? É uma causa familiar? É causa do Evangelho? Não. Ah, mas o Evangelho rege todas as áreas da nossa vida. É verdade. Mas existe diferença entre alguém que desrespeitar assim e você, vou ficar quieto porque eu sou crente, né? Assim, eu sou filho de Deus, então os filhos de Deus não. Não, os filhos de Deus, eles demarcam o seu território. Quando Paulo está diante das autoridades, né, e ele percebe que há um abuso, ele vai lá e diz assim: o Senhor te fira, parede branqueada. Aí alguém bate na cara dele. E você está diante do sumo sacerdote, aí ele percebe que ele está diante do sumo sacerdote, então ele pede perdão e diz: não sabia que estava diante do príncipe de Deus. Então ele se arrepende de ter liberado aquela palavra, né, de maldição, inclusive, né? O Senhor te fira, parede branqueada, né? Era tipo lançar uma praga de lepra, né, na pessoa. Então ele se arrepende porque ele percebe que ele está diante da autoridade, e diante da autoridade ele deveria ficar calado. Mas por que a atitude dele acontece, né? É o que Paulo está dizendo, é o seguinte: se fosse qualquer outra pessoa e não o sumo sacerdote, eu não ia permitir esse abuso. Eu ia falar. E eu ia falar para me colocar. Então, aprendi duas lições muito importantes com Carl Jung, o famoso psicólogo profundo suíço, sobre fazer aos outros o que eu gostaria que fizessem a você, ou amar o próximo como a si mesmo. Essa é a filosofia, não vou dizer filosofia, né, gente? Não, é tido filosoficamente, mas é o princípio do Evangelho. Não faça pelas pessoas, as pessoas, o que você não gostaria que elas fizessem a você, tá? É o princípio. A primeira lição foi que nenhuma dessas declarações tem qualquer coisa a ver com ser bom. A segunda foi que ambas são equações e não imposições. Se sou amigo, familiar ou amor de alguém, então estou moralmente obrigado a negociar o melhor possível em meu favor, assim como eles em favor deles. Se não fizer isso, vou acabar como escravo e a outra pessoa como tirana. Percebe? Duas coisas que ele fala aqui que é bem interessante, né? Que se nós ficarmos calados e deixarmos que os abusos aconteçam, significa que estamos apoiando a tirania e permitindo que sejamos tratados como escravos. É aquilo que eu falei, né? Outras pessoas vão governar a nossa vida e nós vamos estar sendo hóspedes na nossa própria casa, dando a chave da autoridade para alguém. Então é preciso. Ele fala que existem duas lições que ele aprendeu muito importantes com o Carl Jung. A primeira lição foi que nenhuma dessas declarações, né? Quais declarações? Fazer aos outros o que gostaria que fizessem a você e amar o próximo como a si mesmo. Olha só isso aqui, gente, pegue isso aqui, por favor, pegue isso aqui, olha isso aqui. Para nós, isso aqui é princípio bíblico, para nós cristãos, ó. Fazer aos outros o que eu gostaria que fizesse a você e amar o próximo como a si mesmo. A primeira lição foi que nenhuma dessas declarações tem qualquer coisa a ver com ser bom. Conseguiu pegar a visão ou não? Vou deixar eu explicar. Não tem a ver com ser bom, amar o próximo a si mesmo e fazer para os outros aquilo que você gostaria que fosse feito a você. Não tem a ver com ser bom. Isso aqui é um comportamento, vamos dizer, é o correto a ser feito. A segunda foi que ambas são equações e não imposições. Você não é obrigado a isso. Equações significa que você tem que medir a relevância da situação. Se sou amigo, familiar ou amor de alguém, então estou moralmente obrigado a negociar o melhor possível em meu favor, assim como eles em favor deles. Se eu não fizer isso, vou acabar como escravo e a outra pessoa como tirana. O que há de bom nisso? É muito melhor para qualquer relacionamento quando ambas as partes são fortes. Além do mais, há pouca diferença entre lutar pelos seus direitos quando você está sofrendo bullying, atormentado ou escravizado de alguma outra forma, e pelos direitos de alguém. Como Jung demonstra, isso significa abraçar e amar o pecador, que é você mesmo. Assim como perdoar e ajudar alguém que está tropeçando e é imperfeito.
Como o próprio Deus afirma, como diz a história, minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. De acordo com essa filosofia, você não pertence a si mesmo simplesmente. Você não é simplesmente dono de si mesmo, que possa torturar e se maltratar. Isso em parte porque seu ser está inexoravelmente unido ao ser dos outros. E os maus tratos a si mesmo têm consequências catastróficas para os outros. Olha só, isso aqui é muito forte. Muito forte. Meu Deus. Deixa eu explicar isso aqui. Ele está dizendo o seguinte, que quando você não corrige os maus tratos, quando você não corrige os abusos, os maus tratos a si mesmo têm consequências catastróficas para os outros. Por quê? Você vai adoecer. Então, as pessoas à sua volta, inevitavelmente, também vão adoecer. Elas vão perder o melhor de você. Porque quando nós estamos doentes emocionalmente, nós não conseguimos dar o nosso melhor para as pessoas que amamos. Então, vai haver consequências quando eu não corrigir os excessos, tanto para mim, quanto para quem eu amo. Para as pessoas que eu amo, que são importantes da minha vida. Meu filho, minha esposa, a pessoa importante da minha vida vai sofrer porque eu não corrigi os excessos, eu adoeci emocionalmente e agora eu não consigo dar o meu melhor nem para quem eu amo. Por quê? Porque alguém tóxico, alguém que nem tem relevância na minha vida me atingiu tanto que eu estou bloqueado, que eu estou ferido, que eu estou machucado, que eu estou de mau humor num dia de festa do meu filho, que eu estou de mau humor no dia de aniversário de casamento, minha esposa não tem nada a ver com isso, e aí eu estou aqui de cara fechada, azedo, porque o chefe lá no trabalho, ele falou uma coisa que eu não gostei, ele me humilhou, e eu fiquei calado, e eu não consegui falar com ele, agora eu vou descarregar isso aqui, não vou descarregar, então eu vou ficar quieto aqui, mas também eu não vou ser nem bom nem mal. Isso aqui é muito sério, tá? Muito sério. Muito sério isso aqui. Por quê? Vou ler de novo. Isso parte, né? Você não é simplesmente dono de si para que possa se torturar e se maltratar. Isso em parte porque seu ser está inexoravelmente unido ao ser dos outros. E os maus tratos a si mesmo têm consequências catastróficas para os outros. Isso fica evidente de forma mais clara, talvez após o suicídio, quando aqueles deixados para trás estão geralmente desolados e traumatizados. Percebe? Eu tenho uma reflexão, que eu vou gravá-la agora em vídeo, né? Que é quem morre depois do suicídio, que fala sobre isso. A Arlete comentou, né? Falar ou questionar algo, às vezes as pessoas dizem que está na carne. Isso, porque a pessoa ser evangélica tem que se calar. E assim, não é só falar, é como falar, né? Nós que somos do Senhor, nós não temos que engolir tudo, mas a gente tem que saber como falar também, para que a gente não entre de fato na carne, mas tem que falar. Mas metaforicamente falando também, é o seguinte, você tem uma centelha do divino em você, que não lhe pertence, mas a Deus. Somos, afinal de contas, de acordo com Gênesis, feitos sua imagem. Temos a capacidade semidivina de consciência. Nossa consciência participa em levar o ser adiante pela palavra. Somos versões divinas de baixa resolução, quenóticas. Podemos criar ordem a partir do caos e vice-versa, de nossa própria forma, com nossas palavras. Então podemos não ser Deus exatamente, mas também não somos nada. Durante meus próprios períodos de escuridão no submundo da alma, eu me vi frequentemente dominado e admirado pela habilidade das pessoas de se tornarem amigas, de amar seus parceiros íntimos, pais, filhos, e de fazerem o que devem para manter a máquina do mundo funcionando. Conheci um homem machucado e com deficiências divinas. Conheci um homem machucado e com deficiências devido a um acidente de carro, que era empregado na companhia de eletricidade local. Durante anos, após o acidente, ele trabalhou lado a lado com outro homem, que sofria de uma doença neurológica degenerativa. Eles se ajudavam enquanto reparavam as linhas, cada um suprindo o que faltava no outro. Esse tipo de heroísmo cotidiano é a regra, acredito, e não a exceção. A maioria dos indivíduos está lidando com um ou mais tipos de problemas sérios de saúde enquanto faz o que deve fazer
produtivamente e sem reclamar. Se alguém tem sorte suficiente para estar passando por um período raro de graça e saúde, pessoalmente, tipicamente tem pelo menos algum membro da família em crise. Contudo, as pessoas superam e continuam a realizar tarefas difíceis e penosas para manterem a si mesmas, suas famílias e a sociedade funcionando. Para mim, isso é milagroso. Tanto que a única resposta apropriada são o reconhecimento e a admiração. Há muitas maneiras como as coisas podem dar errado ou deixar de funcionar completamente, e são sempre as pessoas machucadas que as mantêm funcionando. Elas merecem uma admiração genuína e profunda, por isso é um milagre contínuo de coragem e perseverança. Isso aqui é forte. Eu já falei isso aqui no clube de leitura, né? Que nós não precisamos estar bem para fazer o bem. Nós não precisamos estar bem para fazer o bem. Fazer o bem pode nos deixar bem. Vamos lá, pega a visão aí. Quem escreve isso aí? Quem escreve? Nós não precisamos estar bem para fazer o bem. Fazer o bem pode nos deixar bem. Quem escreve aí? Alguém se habilita. Nós não precisamos estar bem para fazer o bem. Fazer o bem pode nos deixar bem. E aí? Alguém aí? Quem vai ser que vai escrever aí? Deixa eu ler o comentário da Nubia enquanto alguém escreve. Eu costumo dizer que precisamos falar. O segredo maior desse desafio é saber como falar a verdade. Alguém aí escreve aí? Ninguém vai escrever, gente. Então vou repetir de novo. Calma, estou escrevendo. Nós não precisamos estar bem para fazer o bem. Fazer o bem pode nos deixar bem. Significa o que aconteceu com Paulo, quando ele passou por aquela experiência de ser chicoteado, aconteceu o terremoto, quando o carcereiro ia se matar, ele estava com as costas toda ferida, e mesmo assim ele foi cuidar do carcereiro e da família do carcereiro com as costas todas feridas. Ele foi fazer o bem, né? Só que a frase isso, o Sedman colocou completa, né? Não precisamos estar bem para fazer o bem. Fazer o bem pode nos deixar bem. Isso aí é muito sério, gente, tá? Muito sério. Muito sério mesmo. Porque a desculpa que as pessoas dão, né? Não, a Janaína escreveu errado, né? Não preciso fazer o bem para fazer o bem. Não é isso. Não precisa estar bem para fazer o bem. Tá? Fazer o bem pode me deixar bem. É aquela história que às vezes você está tão mal e aí aparece alguém que está pior do que você. Aí você fala, Deus, por que o Senhor não enviou alguém mais forte para me ajudar? Está enviando alguém pior que eu. Aí quando você vai ajudar a pessoa, você melhora. Percebe? É desse jeito. Durante minha prática clínica, encorajo as pessoas a darem crédito a si mesmas e aqueles ao seu redor por agirem produtivamente e com cuidado, assim como pela preocupação e consideração genuínas que manifestam com os outros. As pessoas são tão torturadas pelas limitações e restrições do ser que fico maravilhado pelo fato de serem capazes de agir corretamente ou olharem para além de si mesmas. Mas um número suficiente delas age assim, de modo que temos aquecimento, água, corrente tecnológica, computacional, eletricidade suficiente para que todos possam se alimentar e até ser capazes de contemplar o destino da sociedade da natureza mais amplas, a própria natureza terrível. Todo esse maquinário complexo que nos protege de congelamento, da fome, de morrermos por falta de água, tem uma tendência incessante para o mau funcionamento através da entropia. E é apenas a atenção constante de pessoas cuidadosas que o mantém funcionando tão incrivelmente bem. Algumas pessoas degeneram-se no inferno do ressentimento e do ódio do ser, mas a maioria se recusa a isso. Apesar do seu sofrimento, decepções
perdas, inadequações e feiura, e novamente isso é um milagre para aqueles que conseguem perceber. Interessante isso, né? Ele diz que algumas pessoas se degeneram no inferno do ressentimento e do ódio do ser. Mas tem pessoas que, mesmo passando por perdas, mesmo passando por sofrimento, decepções, inadequações, feiura, eles conseguem manter a sua bondade, continua fazendo bem. A humanidade em sua totalidade e aqueles que a compõem como pessoas identificáveis merecem a compaixão pelo fardo aterrorizante sob o qual o indivíduo humano genuinamente cambaleia. Compaixão pela subjugação à vulnerabilidade mortal, pela tirania do Estado e devastação da natureza. É uma situação existencial que não é encontrada ou tolerada por um mero animal, de uma severidade tamanha que necessitaria de um Deus para suportá-la totalmente, falando do sacrifício de Jesus por nós. É essa compaixão que deveria ser o medicamento adequado para o autodesprezo, consciente que, embora justificável, é apenas metade de toda a história verdadeira. O ódio pelo eu e pela humanidade deve ser equilibrado com a gratidão pela tradição através da forma e do assombro perante o que as pessoas normais que encontramos no dia a dia realizam, sem mencionar as realizações surpreendentes daquelas realmente notáveis. Ou seja, tire os olhos da sua dor, tire os olhos do seu sofrimento, cuide de si mesmo, porque você é parte de um sistema, onde quando você deixa de funcionar, esse sistema pode desequilibrar. Esse sistema pode ser o casamento, a família, a igreja que você congrega. Esse sistema pode ser os relacionamentos que você tem. Se você não cuidar de si mesmo bem, se você adoecer, deixar de fazer a sua parte, deixar de fazer o bem que lhe cabe, vai haver um desequilíbrio coletivo. Inevitavelmente, não vai ser só você que vai sofrer. As pessoas à sua volta vão sofrer. Merecemos respeito. Você merece respeito. Você é importante para outras pessoas, assim como para si mesmo. Você tem um papel vital a ser exercido no destino em desdobramento do mundo. Você é, portanto, moralmente obrigado a cuidar de si mesmo. Você deve cuidar, ajudar e ser bom consigo mesmo da forma como cuidaria, ajudaria e seria bom para alguém que ama e valoriza. Sendo assim, você pode ter que se comportar habitualmente de forma que lhe permita um pouco de respeito pelo seu próprio ser, nada mais justo. Mas todas as pessoas são profundamente falhas. Todos estão destituídos da glória de Deus. Porém, se esse fato cruel significasse que não temos a responsabilidade de cuidar de nós mesmos como dos outros, todos seríamos brutalmente punidos o tempo todo. Isso não seria bom. Isso faria as falhas do mundo que podem fazer todos aqueles que pensam honestamente questionarem a própria decência do mundo, ficarem ainda piores de todas as formas. Isso de modo algum pode ser o caminho certo a seguir. Forte demais isso aqui, viu, gente? Então vou ler de novo isso aqui, só falta uma página, tá? Para terminar, a gente vai atrasar um pouquinho, mas vamos terminar. Merecemos respeito. Você merece respeito. Você é importante para outras pessoas, assim como é para si mesmo. Você tem um papel vital a ser exercido no destino em desdobramento do mundo. Você é, portanto, moralmente obrigado a cuidar de si mesmo, tá? Você deve cuidar, ajudar e ser bom consigo mesmo da mesma forma que cuidaria, ajudaria e seria bom com alguém que você ama e valoriza. Sendo assim, você pode ter que se comportar habitualmente de forma que lhe permita um pouco de respeito pelo seu próprio ser. Nada mais justo. Aprender a dizer não, comunicar sua dor, saber falar o que tem que falar. Mas todas as pessoas são profundamente falhas. Isso é fato. Todos estão destituídos da glória de Deus. Muito bom ele citar isso aqui. Porém, se esse fato cruel significasse que não temos responsabilidade de cuidar de nós mesmos como dos outros, todos seríamos brutalmente punidos.
o tempo todo. Isso não seria bom. Isso faria as falhas do mundo, que podem fazer todos aqueles que pensam honestamente questionarem sua própria decência no mundo. Ou seja, a ordem seria bagunçada em cadeia. Cuidar de si mesmo da forma que cuidaria de alguém sob sua responsabilidade significa considerar que seria realmente bom para você. Significa considerar o que seria realmente bom para você. Não é o que você quer. Também não é o que o faria feliz. Gente, isso aqui é forte. Isso aqui é forte, tá? Cuidar de si mesmo de forma que cuidaria de alguém sob suas responsabilidades significa considerar o que seria realmente bom para você. Não é o que você quer. Também não é o que o faria feliz. Toda vez que você dá um doce a uma criança, você a deixa feliz. Isso não quer dizer que deva dar apenas doce a elas. Feliz, de modo algum, é sinônimo de bom. Você deve fazer com que as crianças escovem os dentes. Elas devem colocar suas roupas de frio quando saírem na neve, mesmo que protestem vigorosamente. Você deve ajudar uma criança a se tornar virtuosa, responsável, um ser desperto e capaz de reciprocidade total, capaz de cuidar de si mesmo e dos outros, de crescer ao fazer isso. Por que você pensaria que é aceitável fazer qualquer coisa menos do que isso a você mesmo? Você precisa considerar o futuro e pensar: como a minha vida seria se eu estivesse cuidando de mim mesmo adequadamente? Pergunta boa, né? Como a minha vida seria se eu estivesse cuidando de mim mesmo adequadamente? Qual carreira me desafiaria e me tornaria produtivo e prestativo, de modo que pudesse carregar minha parte do fardo e aproveitar as consequências? O que eu deveria estar fazendo quando tenho uma certa liberdade para melhorar minha saúde, expandir meu conhecimento e fortalecer meu corpo? Você precisa saber onde está para que comece a traçar seu percurso. Você precisa saber quem é para que entenda suas armas e fortaleça a si mesmo em respeito às suas limitações. Você precisa saber onde está indo para que limite a extensão do caos em sua vida, reestruture a ordem e traga a força divina da esperança para o mundo. Deixa eu falar uma coisa com vocês aqui. Olha só. Eu estou achando o seguinte. O que ele está falando aqui é muito profundo. Eu vou encerrar o clube e a gente vai continuar amanhã a partir daqui. Beleza? Porque tem umas coisas aqui que eu não quero pular. Então, a partir de amanhã, a gente vai voltar aqui da página 62. Nem que a gente abra o outro capítulo amanhã já emendado. Mas eu não vou ler isso aqui. É um desrespeito com vocês e comigo mesmo ler aqui sem poder explicar do jeito que eu quero. Tá bom? Eu vou dar uma segurada. Amanhã a gente volta e continua, porque tem muita coisa, muita pérola aqui pra gente sair. Passar por cima, não dá. Esse aqui eu quero esmiuçar com detalhes com vocês amanhã, porque é a conclusão do capítulo inteiro. E é o momento feedback, é o momento confronto, é o momento onde a gente vai cair na real, eu e você, para sermos pessoas melhores e mudarmos não somente a nossa vida, mas o mundo à nossa volta, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia, avisando a você que dia 16 começa a nossa escola de blindagem emocional. O link vai ser liberado hoje ainda para inscrição, para que você possa participar da escola de blindagem emocional. Você precisa do link para entrar, tá bom? Precisa do link para você fazer parte, beleza? Então, que Deus te abençoe, tenha um dia abençoado. À noite tem culto, e como tem culto hoje, quinta-feira, a gente não vai fazer um momento de oração aqui, vai fazer um momento de oração no culto. Então, eu espero você para participar do nosso culto online, Minha Família no Altar de Deus. Beijo no coração, graça e paz.